Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Tudo está bem na minha vida. Glória a Deus. Espero que esteja também com vocês. Tive um pouco enfermo esses dias, mas graças a Deus já estou bem melhor. Estou bem, né? Fazendo tratamento. Fui no médico, tava com umas tonturas. Aí eu tô com labirintite, mas graças a Deus já estou fazendo tratamento, né? E assim vai. Sei que Deus é maravilhoso, né? Gente, Deus me deu uma palavra nesta manhã, que está no livro de Gênesis, capítulo 19. Eu vou estar lendo o versículo 20, a partir do versículo 24, que tem por título A Destruição de Sodoma e Gomorra. Então, vamos lá. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo o que é nascida da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abrão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar, onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abrão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com as suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Glória a Deus, aleluias. Eu vou ler também o 31. Então a primogênita disse a menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre nós segundo o costume de toda a terra. O 32 também. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitamos-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, nesta manhã eu estava orando, pedindo para o Senhor assim uma palavra. Eu abri um ao outro, mas eu vi que não era aquela, porque quando Deus quer falar conosco através de uma palavra, não adianta nós querer mudar para outra, porque a palavra ela não é nossa, ela é de Deus, né? Então, quando Deus dá uma palavra para nós temos que transmitir. Então, aqui era Abrão, aqui mais atrás, nós lemos, aqui pode ler aqui mais para trás, que é no 18, que vai falar que Abrão, ele estava orando, porque Deus falou que ia acabar com aquela terra, com aquele lugar, né, com aquela cidade, destruir a cidade de Gomorra, né, Sodoma e Gomorra, porque lá havia muito gigante naquela terra, pessoas ruins. Então Deus falou que ia destruir. Aí Abrão foi orar e pedir para ele, né, que se havesse tantas pessoas, ele foi falando ali, né, 50, 20, 10, 30, 20, eu sei que chegou nos 10, aí foi falando ali, aí Deus foi falando com Abrão, mas chegou que Abrão destruiu ali aquela cidade, mas aí quando ele viu, ele lembrou de Abrão, da oração de Abrão, né, e foi
tirou Ló do meio daquela destruição. A esposa de Ló já tinha virado estátua de sal, porque quando ele foi anunciado que ia determinar com aquela cidade, acabar com aquela cidade, então eles ajuntaram a família, né? Aí Abrão não, é Ló, partiu com as filhas, mas a mulher dele, né, olhou para trás, porque ela ficou com dó daquelas coisas que tinha, né? Tudo que tinha deles, né? Casa boa, gado, todas as coisas, né, que tinha. Então foi destruído. Aí ela olhou para trás, né? E foi destruído e ela foi virada numa estátua de sal. E quando ela virou uma estátua de sal, então aí depois Ló partiu com as filhas, porque Deus lembrou-se de a oração de Abrão, tirando ali Ló do meio da destruição, levando para uma outra cidade, que aqui fala sobre a cidade de Zoar. Aí subiu Ló, né? Depois que o fogo, desceu fogo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Aí destruiu a cidade, né? E destruiu aquela cidade e todas aquelas campinas. Campina significa aquele lugar bonito, né? Cheio de coisas bonitas, né? E todos os moradores daquela cidade. Destruiu todos, só ficou Ló e a família. E tudo o que nascida da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então Abrão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Então ele foi para lá, né? E olhou para Sodomas e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. Então, o que eu quero dizer, meus queridos e amados, que Deus, ele livrou Ló de dentro daquela fornalha, daquele fogo, daquela destruição, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi salvo também de dentro daquela fornalha de fogo. Então Deus, meus amados irmãos, ele salva nós, ele tira nós de todo, não importa em que situação nós estivemos, mas Deus tira nós daquela situação, daquele tormento, né? Então Deus fala para mim, fala para você nessa manhã, não desanima, tenha somente fé e creia que o Senhor Jesus vai te tirar de dentro da fornalha de fogo, vai te tirar de dentro da cidade destruída, de fogo, que foi ali onde Ló foi tirado do meio do lugar onde foi destruído, né? Então é que diz assim, Deus da campina e lembrou-se Deus de Abrão, porque Abrão orou, intercedeu por aquela cidade, né? Pedindo para Jesus, para Deus, aonde que se tivesse tantas pessoas, ele não destruiria pelo amor daquela pessoa. Então Deus destruiu, mas só que ele teve amor por Ló por causa da oração de Abrão. Então a nossa oração, ela tem muito poder. Quando nós oramos com fé, quando nós colocamos na mão de Deus, né? Nossa oração tem muito poder para dar livramento para aquela pessoa, que muitas das vezes a pessoa está sendo tá passando por muitas dificuldades na vida, né? No mundo das drogas, a pessoa que está no mundo das drogas, no mundo da bebedeira, no mundo do crime, no mundo da prostituição. Se nós orar com fé, meus irmãos, Deus tem o poder de livrar essas pessoas desses problemas, de libertar. Então foi aqui que Deus lembrou de Ló. Deus tirou Ló do meio da destruição. Estava sendo destruído, mas Deus tirou ele lá do meio, derrubando aquelas cidades
em que Ló habitara. Olha só, Ló estava naquela cidade, aquela cidade estava sendo destruída, mas aí Ló foi tirado de lá porque Abrão intercedeu por aquela cidade, né? Então Deus teve misericórdia e tirou Ló de lá. Aí Ló foi para a cidade de Zoar, né? E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Foi aí que as 2 filhas, que só ficou ele e as 2 filhas, elas falaram aqui no 31 que então a primogênita disse a menor: Pai já é velho e não há homem na terra que entre a nós e segundo o costume de toda a terra. Vem e demos de beber vinho, nosso pai, e deitemos nós com ele, para que em vida conservemos e descendência de nosso pai. Então, ela como o pai delas ali não havia mais homem na terra, para elas concederem e ter filhos, ela deitou com o pai para ter filho com o pai, para ser a descendência, né? Aí no 33, aí no 32, nosso pai. Aí no 33 diz assim, ó, deram de beber vinho a seu pai naquela noite e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Ontem à noite eu já me deitei com o meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu e deita com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, então a filha menor deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E aconteceu as duas filhas de Ló, de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então, a cidade de Moabe era uma cidade, uma cidade, como é que fala? Era uma cidade de maldição, né? Então, foi uma maldição isso daí. A cidade de Moabe era uma maldição por causa desse problema que aconteceu aqui, porque foi a filha de Ló teve um filho do pai. Então, essa foi uma cidade amaldiçoada por causa disso. Então, meus irmãos, esta é a palavra que Deus me deu nessa manhã. Isso aqui é uma coisa que também tem que estudar para depois eu poder falar desse problema aqui. Aí, eu quero dizer com essa palavra é que Deus dá o livramento, não importa o que for. Se nós orar a Deus, interceder, Deus dá o livramento. Não importa que for o problema, porque Deus dá o livramento mesmo que você esteja dentro de um problema grande, porque não há nada, meus irmãos, para Deus que Ele não pode resolver, né? Tudo tem solução, basta nós crer. Agora, se nós não crer, não tem como, né? Deus agir na nossa vida. Mas se nós cremos, tem como Deus agir na nossa vida. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu. Fica com Deus, Deus abençoe.
assista esse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva, deixa seu like, deixa seu positivo. Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Amém? Fique com Deus. Tchau.